periféricos. Beleza. Em números absolutos, são mais de 12 milhões de jovens que não concluem o ensino médio. Somente 16% dos jovens atingem o ensino superior. Menos 4% estão em universidades públicas. Esses são dados da PNAD de 2007. Isso muda aqui, muda ali, mas não muda muito, né? Não muda muito esse tipo de dado. E a expansão é predominante no ensino privado. Tá? Então, essa é a síntese. 27% não conclui o ensino fundamental. Há um gargalo no 9º ano. O 9º ano é a grande guilhotina hoje, né, da mobilidade escolar, ou seja, a passagem ali para o ensino médio, há que se fazer alguma coisa ali. E a nossa estrutura, né, de elogio da reprovação sistemática como valência de qualidade tem muito a ver com isso, né? Nós maltratamos a ideia do ciclo básico de formação, xingamos ele de promoção automática e não colocamos nada no lugar para dar suporte a esses meninos que vão ficando no caminho. Tá? Então, esse é o grande gargalo. Somente 16% teve acesso ao ensino superior. E aí, em vermelho, 24% dos que ascendem ao ensino superior são brancos e 7% somente são jovens negros. Tá? Ajuda a entender um pouco a política de cotas. Vou passar por essas sínteses, né, para a gente concluir. Ainda que abaixo dos níveis esperados de universalização do ensino médio, há hoje uma pressão inédita de jovens para ingressar na universidade. Esta demanda por democratização de acesso e a recente e real expansão da universidade é um desafio para as análises. A gente tem uma questão aqui, assim, muito interessante. Muitos dos estudos são, eu diria, sociologicamente precários, né? Tratam a entrada na universidade como uma linha de montagem, né? São poucos os estudos que vão tentar compreender o lugar do ser jovem universitário numa estrutura de sociedade de classe como a sociedade brasileira. Então, há um desafio para tentar entender, por isso que essa nossa preocupação lá do grupo de retomar o livro da Forat, né, para tentar entender qual é o lugar da escola de ensino médio e da universidade hoje na relação com esses novos públicos, que não haviam chegado na universidade, como não haviam chegado também no ensino médio. Né? Nós temos essa dupla variável. Os que não conseguem entrar, que são os excluídos do exterior, e os que conseguem entrar e não conseguem permanecer, que são os excluídos do interior. Isso é uma questão de natureza política, né, que tem que ser problematizada. Então, muitos estudos tratam o debate do jovem universitário como um debate, eu diria, institucional, como se fosse uma linha de montagem não problematizada. O que estou querendo chamar a atenção é que há que se politizar esse debate, no melhor sentido, politizar, no sentido de tentar entender o lugar da universidade na estrutura de classe brasileira, o lugar da universidade naquilo que eu poderia chamar de modos de passagem para a vida adulta. Né? Ou uma pergunta que faz muito sentido na Europa: a universidade prolonga a juventude? Ou a universidade faz coabitar formas precárias, né, de condição juvenil não identificáveis com aquilo que a gente acha que é a juventude ideal? É diferente. Né? Como é ser jovem? Por exemplo, a Forat dizia: estar na universidade é um passo para a autonomização da família. O que significa isso, por exemplo, com depoimentos que eu escutei aqui? Eu ganho R$300, eu dou 30 para minha irmã que não está na universidade. Que está na universidade, mas não tem bolsa, né, por exemplo. E o que significa isso, senão o estar na universidade como uma nova faceta de uma relação de dependência econômica que essa família estabelece com uma sociedade perversa e desigual. Então, há fatores aí societários que não são problematizados. São poucos estudos que fazem esse tipo de debate mais societário. Tá? Ou seja, muito do debate sobre juventude universitária é feito na lógica da grade curricular, da instituição, do administrativo, enfim, que é importante, mas não encerra toda a problemática. Então, entre o elitismo da universidade para poucos de 30 anos atrás e os desafios de construção de suportes para a expansão responsável e qualificada da universidade. É essa a questão que me parece hoje crucial. Meus colegas estão reclamando que a sala de aula tem 58 alunos.
50, 60, eu estou com uma turma de 60 alunos. A minha questão não é essa. A minha questão não é, se a universidade tem muito aluno. A minha questão é quais são os suportes que eu tenho e eles têm para que essa massificação se transforme em democracia. Porque é uma falsa questão. Quantidade ou qualidade? Nós queremos quantidade com qualidade. Então, é esse debate que a gente tem que fazer hoje. Porque o outro debate, não, reúne não sei o que não estou defendendo o reúne. Expansão, a expansão que nós tivemos, real, foi o reúne. Essa expansão não nos interessa. O que interessa? A universidade lá de trás? De 30 anos atrás? Elitizada? E essa outra constatação do estado da arte. Não dá para falar, mas hoje, apesar dessa maior incidência de expansão no ensino privado, não dá para sustentar hoje dizer que a universidade pública é o lugar das elites. Não é mais. Não é mais. É o lugar das elites setorizadas. Ainda em alguns cursos de prestígio. Mas não é mais. Um ministro, que eu faço questão de esquecer o nome, do governo Collor, Hugo Napoleão. Ai, não adianta. Esse nome, Napoleão, vai esquecer também. Hugo Napoleão, ele chegou na UERJ uma vez, olhou lá de cima e falou: mais um motivo para se cobrar taxas universitárias. E aí a minha radical oposição a essa ideia de que a universidade tem que ser uma universidade arrecadadora de recursos. A gente tem que disputar o fundo público para uma universidade pública de qualidade, especialmente para aqueles que não podem pagar a universidade. Então, ele dizia, olha aqui por que tem que cobrar taxa universitária. São as capotas reluzentes da UERJ. Esses estudantes estão tendo universidade gratuita, enquanto os pobres não estudam na universidade. Então, esse discurso é perverso. E esse discurso não se sustenta hoje. A universidade está repleta de pobres. A universidade está repleta de pessoas negras, setorizadas e excluídas do interior. Não estão na odontologia, não estão na engenharia, não estão na medicina, não estão nos cursos prestigiados, estão nos cursos de baixo prestígio. Então, essa fronteira se colocou para dentro também. Né? Então, esse é um debate que me parece que ajuda a superar essa falsa questão entre massificação e democratização. Interessante o tema que a Forati traz em 72, sobre a rebelião da juventude, ou seja, a rebelião da juventude era uma rebelião de classes médias. E por que as classes médias se rebelaram? Porque a modernidade não entregou a mercadoria que prometeu. A promessa de ascensão social e mobilidade não foi entregue às classes médias da época, e elas se revoltaram e foram para a rua, na França, na Alemanha, no mundo inteiro. Qual a promessa que não está sendo entregue nesse país de hoje? Essa é uma questão interessante. E que tipo de revolta possível pode ser feita? Será que esses 54 milhões podem se mobilizar para cobrar a promessa de um país que não está entregando o prometido? Será que a nova classe C, aí falando de conceitos essencializados, classe C, o que é a classe C? A classe C virará classe quando criar uma consciência de classe. Enquanto ela for classe de renda e classe econômica, ela é classe de renda e classe econômica, ela não é classe social. E aí, eu estou sendo marxista, me perdoe. Porque às vezes tem que pedir desculpa também. Ou seja, classe não é classe de renda, classe econômica. É representação, é modo de vida, é agenciamento de pautas coletivas, é projeto de futuro. Enfim, então, essa classe pode se transformar numa classe, num agente coletivo para cobrar essas promessas da pós-modernidade, ou da modernidade tardia, não concluídas. Mas ela vai precisar sair da lógica do consumo. Consumo é direito, mas não é o direito radical. É isso que talvez seja um grande engodo dessa nova classe. Ela está sendo vendido para ela a ideia de que o grande direito é consumir. E talvez um direito de fronteira liminar seja direito à universidade pública. A pública. Não estou falando de ProUni. Universidade pública. Também não estou desqualificando o ProUni. Esse é um dos resultados também do estudo. Vou passar rápido porque o tempo está curto. Por exemplo, Reginaldo Prandi, em 82, falava dos favoritos degradados. Ou seja, a expansão degradada e subordinada da universidade aos interesses do capital. E a sua incapacidade de atendimento das demandas de trabalho dos estudantes recém-formados. E hoje? Quem são os nossos favoritos degradados? Não são esses jovens que estão sendo convencidos de que eles são permanentemente e irremediavelmente precários, que são sujeitos
para serem educados para a instabilidade, que são os responsáveis por equacionar individualmente riscos criados globalmente? Será que não são os favoritos degradados do presente? Nós não estamos convencendo esses jovens que eles não vão ter o emprego que a universidade prometeu para eles? Ou que talvez eles tenham que se flexibilizar ao máximo, a ponto de reduzir direitos, a ponto de flexibilizar a jornada de trabalho? Porque essa é a situação? É natural que isso aconteça? 2, 3 anos sem conseguir emprego? Está aí uma questão importantíssima para as agendas das administrações universitárias, inclusive, que é medir, e vocês já estão fazendo isso, né, tentar medir o tempo, né, de espera desses jovens recém-formados no mercado de trabalho. Ou seja, o que está acontecendo? Há a formação de favoritos degradados? Entrou, conseguiu ficar, conseguiu formar, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Seria um pouco isso, diria o ditado popular. Essa é outra constatação, a diversidade do público universitário, né? Que aí tem uma discussão muito interessante da Nadir Zago, que eu queria trazer para cá, que para a gente, do ponto de vista analítico, é fundamental. Ou seja, a categoria estudante universitário não é problematizada, ela é uma categoria reificada muitas vezes, ela é uma categoria institucional, que coincide com a categoria aluno. Estudante universitário é uma categoria sociológica, ou pode ser antropológica também. Ela é uma categoria que precisa ser problematizada, ela não é dada, ela não é natural. Ela tem que ser problematizada. Isso está bastante presente nos estudos. Uma outra constatação, os trabalhos problematizam muito pouco a categoria jovem e juventude como ciclo de vida, né? Eles são, em geral, categorias institucionais. Passar correndo, poucos estudos sobre mobilidade escolar e trajetórias improváveis de jovens pobres. Citava, né, o trabalho aí de Elcio. Jovens de classe média e de elite também são pouco indagados sobre seus processos de escolarização. São pouquíssimos estudos sobre jovens de classe média, de jovens de elite. Acho que, primeiro, é difícil estudar as elites, né? Você vai pesquisar pobre, eles abrem a porta, dão café. Lá no Quilombo, falo para os meninos, quando a gente vai lá, ó, não elogia nada. Se elogiar uma linguiça, você vai sair daqui com a linguiça. Se falar que a banana está bonita, ele vai pegar a banana e vai dar para você. Se falar que o feijão está viçoso, ele vai pegar metade do feijão e dar para você. Não fica quieto. No condomínio, o cara chama a polícia, quem é você? Então é difícil estudar as classes médias e as elites. Por outro lado, há uma dívida social acumulada da academia, com os pobres e com a pobreza, que nos leva a não estudar as elites. Então, é um nó, o estudo das elites. Nós temos que estudar as elites, até para a gente não se surpreender quando elas derem o golpe, né? Saber o que é que eles estão planejando, né? Lá, alguém tem que ir lá e contar o que é que eles estão planejando. Um outro tema da maior importância, os cursinhos pré-vestibulares. Esse é um campo fundamental, não vou entrar em detalhe, mas eu queria citá-lo. Algo que apareceu como um peso negativo é o excessivo investimento nas carreiras específicas, especialmente na área da educação, que recebe pessoas de áreas específicas, o engenheiro, o químico, o físico, o biólogo, que está lá para acertar conta com a sua carreira. Não está problematizando o jovem universitário, seja estudante universitário. Então, tem muitos estudos de carreira, né, que fala do jovem como um estudante. São 46% desses estudos, né? E a gente diz que é possível dizer que é a saturação de carreiras específicas, né? O outro é o risco das implicações, prejudicando a análise nos casos de pesquisa sobre a própria prática. É o diretor que quer estudar a faculdade, é o sujeito de serviço social que é responsável pelo alojamento estudantil que quer prestar conta com o menino que fumaram maconha, enfim. Ou seja,